O tema do vídeo de hoje é: eu namoraria com um garoto de programa? No vídeo passado, eu fui acusado de ser elitista. No vídeo passado, que eu falei dos boys que pedem Pix, que eu contei aquela história, que eu fui naquele bar de cruising, e aí logo chegando em casa, um cara, né, que eu fiquei lá, me pediu o Pix, né? Aí eu falei dos boys que pedem Pix, e aí muitas pessoas vieram dizer que eu tava sendo elitista. Porque nem todo garoto de programa é drogado, nem todo garoto de programa é uma pessoa ruim, nem todo garoto de programa é pobre. Aí eu fiquei me perguntando, assim, eu jamais namoraria com um garoto de programa, né? Porque teve gente que falou que, tipo assim, é muito melhor a gente namorar um garoto de programa, que a gente sabe que é uma relação só baseada em dinheiro, e aí a gente vai ali, paga, né, por aquele serviço que vai ser prestado por esse garoto de programa, melhor do que ficar se iludindo e coisas assim. Então, existem as pessoas que têm essa visão, né, que querem justamente uma troca de serviço, querem ter uma relação comercial com aquela pessoa, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que se deixam levar pela carência, né, pela questão da idade, né. Aqui no canal, a maioria dos seguidores tem entre 30 e 50 anos, que é basicamente a faixa etária que eu tenho, né. Eu tenho 44, vou fazer 45 e agora em outubro, né? E eu gosto de conversar com essa galera aqui, que tem a mesma idade que eu. A gente que está nessa faixa etária já começa a sentir, né, os problemas da idade, né, o peso da idade, a gente acaba ficando mais invisível, né, e com isso vem também a carência, né, as pessoas vão ficando carentes e acabam se deixando levar, então, por aproveitadores, como foi o caso que eu disse naquele vídeo, de pessoas que pedem o Pix, seja na internet, seja no encontro na vida real, como foi meu caso. Essa questão da carência é real. A gente sabe que tem sim homens gays de uma certa idade, aqui 40, 50 anos, que são sim carentes e acabam sendo ludibriados por esses caras, né? Esses caras que normalmente são mais jovens, normalmente, né, estão ali fazendo enganando, né, os caras. Porque a gente falou antes, se for uma negociação assim, tipo, o cara é garoto de programa, ele vai te cobrar, ok, beleza, você vai lá e faz o que tem que fazer por livre e espontânea vontade. Agora, outro caso é a pessoa te iludir, né? A pessoa ficar ali fingindo que está interessada em você, fingindo que quer a sua companhia e nada além da sua companhia, né? Além de ter você por perto. E depois, então, esse cara vem e aplica o golpe, né? Aplica lá e pede o Pix. Por outro lado também, tem aquelas pessoas que realmente querem namorar garotos de programa e não se importam com isso. No meu caso, eu jamais namoraria um garoto de programa, sabe? Eu vou dizer pra vocês o porquê. A maioria dos garotos de programa são usuários de droga. A maioria dos garotos de programa não vão casar contigo por amor. Se casarem contigo, vai ser justamente para poder, de alguma forma, tirar algum proveito. Não vai ser um casamento baseado em amor. Eu acho praticamente impossível um garoto de programa se apaixonar por um cliente. Aí é que tá aí que pega o negócio. O cliente é um cliente, o garoto de programa está prestando um serviço para esse cliente. Então eu acho praticamente impossível que essa relação comercial venha a se tornar então uma relação amorosa. Como eu disse antes, a maioria dos garotos de programa tem sim problemas com o uso de drogas e não é culpa deles. A maioria dos garotos de programas vem de famílias disfuncionais, de famílias com abuso de drogas, abusos físicos, psicológicos. Muitos garotos de programa vêm de famílias miseráveis, onde eles não tinham condição de estudar, condição de arrumar um emprego legal. Muitos deles, às vezes, até encontram na prostituição uma maneira de poder sair de casa, de poder se livrar desse vínculo, desse vício de abusos, né? Essa questão de abusos dentro de casa, de pobreza, né? E isso acaba tornando a vida deles uma vida difícil, sabe? E quando eles veem a oportunidade, então, de poder melhorar de vida através de casar com um cliente, na minha opinião, eles vão se aproveitar dessa situação. Não porque eles amam o cliente, sim porque eles querem mudar de vida. E assim que o seu dinheiro acabar, se acabar, vai com certeza acabar o amor. Outra coisa, quando eu penso em garotos de programa, eu penso assim: a vida deles foi tão,
tão dura e eles tiveram que fazer tanta coisa, sabe, por dinheiro, que eu acho que é meio que impossível eles se sentirem atraídos genuinamente por um cliente, principalmente um cliente mais velho, sabe. Eu acho que eles passaram tanto tempo fingindo, sabe, gostar da pessoa, fingindo ter interesse, que isso acaba meio que ficando uma coisa natural para eles. Eu sou muito desconfiado, então eu não conseguiria parar de desconfiar, sabe. A gente sabe que muitos garotos de programa também, não só garotos de programa, mas garotas de programa também, muitas vezes para fazer os programas, eles usam drogas, né, eles usam drogas, eles bebem, para justamente poder o quê? Amortecer os próprios sentimentos, né, para poder evitar a repulsa. Muitas vezes eles têm uma repulsa pelos clientes, muitas vezes eles têm que fazer coisas inimagináveis para poder ter essa grana do programa, né. Eles têm que fazer coisas humilhantes, coisas degradantes. E como eles precisam do dinheiro, e a maioria já está viciado em drogas, porque eles têm que pagar além do aluguel, pagar às vezes, sei lá, uma casa que eles trabalham, pagar alguém que de repente pode estar aliciando eles, eles ainda têm que ter a grana para poder manter esse vício, né. Então, eles acabam tendo que se submeter a coisas terríveis. Então eu fico pensando assim, como que tá o psicológico, né, dessa pessoa que teve que se submeter a tudo isso durante toda a vida, e como que ela vai fazer então pra amar uma pessoa de verdade, sabe, ou então ter uma questão, assim, de conexão amorosa. Eu não ia conseguir confiar, eu ia sempre achar que a pessoa tá fingindo, eu nunca ia acreditar, então, que aquela atração sexual, que aquela conexão ia ser realmente genuína. Falando de um garoto de programa assumidamente, né, garoto de programa, e não esses meninos que fazem esses golpes, assim, ou que estão, sei lá, só estão por interesse. Imagina então se você é um gay idoso, ou então já passou lá dos 40, dos 50, não tem aquela atração mais, não desperta mais aquela atração sexual. Claro que tem gente que gosta de todos os tipos de corpos, né, eu não estou sendo etarista aqui, né. Tem pessoas que gostam de pessoas mais velhas, pessoas que gostam de gordinhos, pessoas que gostam de vários biotipos diferentes. Mas é muito difícil, então, a gente pegar um grupo que a gente sabe que é excluído, um grupo que a gente sabe que acaba se tornando invisível, né, na sociedade, a gente sabe que os gays idosos às vezes não têm nem para onde ir, não tem aonde ir, não saem mais de casa, ficam meio perdidos no tempo. E aí, de repente, apareceu um menino lindo, jovem, e esse menino foi e se apaixonou por esse gay mais velho. Claro que pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas, como a gente estava falando naquele vídeo anterior, a gente tem que abrir o olho, tem que ficar esperto, sabe? Principalmente quem tá caindo nos golpes por inocência. A gente sabe que tem muita gente safa que vai lá e faz o programa, paga ali, ou então tem uma relação com esses meninos de programa, assim, estritamente comercial. Eles vão lá e pagam e pronto. Eles não se importam de sustentar, de pagar, de dar roupa de grife, de dar iPhone, de dar moto. Eles não se importam. A gente não tá falando desse tipo de gente. A gente tá falando das pessoas que se deixam levar porque estão carentes, porque estão tristes, porque estão solitárias, que é a maioria das pessoas que reclamam de quem pede Pix. A gente viu muitas pessoas falando naquele vídeo: ah, deixa eu pedir Pix. Pede Pix quem quer, dá Pix quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas não é bem assim. Então Guigo, né? Eu tenho alguns requisitos que essa pessoa tem que fechar e que a maioria dos garotos de programa não tem, né? Eu gosto de pessoas inteligentes, né? Pessoas que têm um nível cultural um pouco melhor, né? Que a gente pode falar, sei lá, de uma série, a gente pode falar de um filme, a gente pode falar de arte, a gente pode falar de filosofia, a gente pode falar de história, e a maioria dos garotos de programa não tem isso, né? Eles são pessoas, como eu disse antes, a maioria vem de famílias desestruturadas, onde eles passaram muita dificuldade, eles não têm condições de desenvolver um intelecto. Como que a gente vai conversar? Eu gosto muito de conversar, eu tenho que conversar com o meu namorado, com a pessoa que eu tô namorando, então não teria como eu ter uma conversa, sabe, de nível assim mais intelectualizado, com um garoto de programa que passou por tudo isso que eu falei antes. Então, quando eu disse que eu jamais namoraria um garoto de programa, eu penso nisso. Claro que existem as exceções, óbvio, tudo na vida tem exceções. Tem aquele garoto de programa que também não é um drogado,
que de repente está lá fazendo essa faculdade, está pagando a faculdade, de repente, sei lá, ele só quer porque é uma maneira de ganhar dinheiro fácil, de repente ele está fazendo, sei lá, alguma coisa para melhorar no futuro, digamos assim. Eu vou contar uma história aqui para vocês de um amigo que eu tinha. Esse meu amigo, ele tinha muita grana, ele era empresário e ele tinha muito dinheiro. E ele, um dia, então, casou com um garoto de programa. Esse garoto de programa, ele era tipo assim, o esposo troféu, sabe? Ele era muito mais jovem que ele e ele levava esse garoto de programa para todos os lugares e gostava de exibir ele, né? Que é uma coisa que a gente vê muito na comunidade, né, gay. A gente vê pessoas, principalmente gays mais jovens, na faixa dos 40, 50, eles gostam de ostentar, então, os novinhos, né? Eles gostam de ostentar um garoto bonito, um garoto jovem, sarado. E muitos deles fazem isso deliberadamente, e eles querem mostrar, né? Dentro dessa relação de amizade, dentro dessa relação de negócios que eu estava falando antes, existe também uma relação de poder, né? Muitos homens querem então exercer uma relação de poder econômico, uma relação de dominância, e esse meu amigo tinha muito dinheiro. Eu não vou dizer aqui qual era a profissão dele, nem o que ele fazia para ganhar dinheiro, porque quem conhece ele vai acabar sabendo e eu não quero que as pessoas saibam de que eu tô falando. Então eu cheguei para ele e disse assim: "Pô, fulano, por que que você não ajuda o menino lá a fazer uma faculdade, né, a estudar, a ter crescer na vida, né, ser alguém na vida, né?" Porque o menino não era mais nada menos do que um troféu, uma coisa para mostrar assim para as pessoas. E esse meu amigo me disse: "Porque eu não quero. Eu não quero que ele vire um advogado, que ele vire um médico, vire um dentista." Ele disse para mim assim: "Ah, eu poderia ter o cara que eu quisesse, eu poderia ter um namorado dentista, poderia ter um namorado médico, poderia ter um namorado advogado, mas eu não quero." Eu disse: "Eu simplesmente não quero. Eu quero isso mesmo. Eu quero uma pessoa que, quando eu tiver disponível, quando eu tiver tempo, a pessoa vai estar ali disponível para mim, a pessoa vai estar ali fazendo tudo que eu quero, e eu não quero nada além disso." Então, claro que a gente tem a questão da carência emocional, a questão da dependência afetiva, que faz com que as pessoas então acabem namorando garotos de programa, porque eles são jovens, são lindos, são sarados, né? Mas aí no fundo, não é uma relação então de amor, não é uma relação romântica. É uma relação baseada na dependência afetiva. E por outro lado, então, a gente tem esses gays que gostam de ostentar, gostam de mostrar para os amigos que tem um boy novinho, né? E pagam por isso e não tem problema nenhum com isso. Então, só para concluir esse vídeo, o cara que me chamou de elitista, né? Que disse que lá que eu era elitista, que eu tinha preconceito contra pobres, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então fica aqui o meu direito de resposta, né? A maioria, então, dos garotos de programa são conforme eu descrevi. Claro que tem um ou outro aqui, né? Mas é sempre a exceção. A gente não pode focar na exceção, a gente tem que focar na maioria. Como é o caso daquele cara que diz que o golpe tá aí, cai quem quer, você caiu porque você é trouxa, você caiu porque você é burro, né? O comentário tá lá, se você quiser, acho que é um dos comentários que teve mais interações, dá pra ver também que ele diz que, eu não caio, eu sou safo, sou não sei o quê. Mas a gente não pode pensar na exceção. Ele é uma exceção. A gente tem que pensar na maioria, e a gente tá aqui para discutir a maioria e não para discutir a exceção, porque senão a gente não faria vídeo nenhum. A gente ficaria aqui só falando, tipo assim, ok, todo mundo cai no golpe do Pix, mas só cai quem quer. Pronto, acabou o vídeo. Né? E não, a gente tem que falar dessas pessoas que sofrem, dessas pessoas que ficam, que sentem esse golpe, que foi a origem de tudo. A origem de tudo foi um inscrito aqui do canal que diz que levou um golpe de R$ 100 de um garoto que deu o golpe do Pix, e depois ele simplesmente desapareceu. E esse cara ficou lá, essa pessoa que deu o Pix, né? Ficou sofrendo, não só psicologicamente, porque o cara abandonou ele, né? O cara tava dando a entender que gostava dele, e ainda levou R$ 100, o dinheiro que ele não tinha, o dinheiro que ele não podia ter dado pro cara, e depois ele ficou com medo até da família descobrir que ele tinha dado esse dinheiro pro menino lá do Pix, né? Então fica aqui o meu direito de resposta sobre esse vídeo. O que que você acha disso? Você acha que o amor entre um cliente e um garoto de programa é real? Pode existir? Pode acontecer? Ou tem muitas ressalvas com essa questão do é a carência, é o abuso, é a disputa de poder entre quem tem dinheiro, quem não tem, quem é mais, quem é menos. Fala aqui nos comentários o que você achou desse tópico. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Curta, comente, compartilhe com seus amigos.
Muito obrigado por assistir e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau!